A gente continua na capital federal, movimentando a nossa reportagem, mas agora para falar de um outro assunto importante, a indicação do presidente Lula à vaga no STF. Jorge Messias, da AGU, foi indicado, mas precisa ser sabatinado pelos senadores, precisa de aprovação. Márcio Rocha está chegando por aqui com essas informações para nós, com esses detalhes. O presidente do Senado disse que vai avaliar no momento oportuno a indicação. Pode ser agora, pode ser depois, não sabemos quando, né, Márcio? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo da campanha. A gente já sabe, né, que Jorge Messias, indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a vaga de Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, já começou, né, aquele beijamão em relação aos senadores que vão votar nele durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, né? Essa indicação passa pela CCJ do Senado antes de ser aprovada no plenário. E aí, Messias aproveitou para publicar uma nota diretamente ao presidente do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre, justamente um dos maiores críticos à indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Nessa nota, Jorge Messias afirmou que sempre teve uma boa relação com Davi Alcolumbre ao longo dos anos e também afirmou que vai conversar com todos os senadores para saber quais são as preocupações do Poder Legislativo em relação à justiça do país. Lembrando que esse movimento de Jorge Messias é um movimento normal. Todos os indicados, ao Supremo Tribunal Federal já fizeram algo semelhante quando foram indicados e tiveram o nome sabatinado dentro do Senado. Mas a preocupação de Jorge Messias é porque existe muita resistência em relação ao nome dele. Inclusive, existe, por exemplo, a possibilidade de Davi Alcolumbre, né, trabalhar contra essa indicação, porque, segundo ele, o preferido de Davi Alcolumbre, na verdade, era o senador Rodrigo Pacheco, né, que acabou sendo preferido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando também que, inicialmente, a sabatina começa na CCJ, ele será perguntado sobre diversos assuntos pelos membros da comissão e o nome dele depois vai ser votado. Se for aprovado, vai para o plenário. E se for aprovado na CCJ e for para o plenário, precisa de 41 votos para que esse nome, né, de Jorge Messias seja aprovado como indicado ao Supremo Tribunal Federal, como eu disse, na vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou recentemente. E em relação a essa nota que Jorge Messias publicou, endereçada a Davi Alcolumbre publicou uma nova resposta em relação justamente a essa nota de Jorge Messias. Ele afirmou o seguinte, que tomou conhecimento da manifestação e que o Senado vai cumprir com absoluta normalidade as prerrogativas previstas na Constituição. E como você disse, Renan, ele falou que no momento oportuno, cada senador e cada senadora vai se manifestar livremente em relação a essa indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Tá certo, Márcio. Obrigada pelas suas informações, viu? O presidente Lula também vai entrar nessa articulação, nesse beijamão aí, como o Márcio falou, de que é natural que um candidato indicado, né, um indicado, agora não mais candidato, tinha alguns ali que gostariam de ser indicados, entre eles Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado, que tinha a preferência de Alcolumbre e de muitos senadores, mas com a indicação de Jorge Messias, ele começa esse beijamão, essa procura por apoio dentro do Senado e vai precisar contar com a articulação do presidente Lula, porque, de fato, o clima é ruim. Só destacando mais algumas palavras que o Jorge Messias usou, palavras que ele usou nessa carta aberta para se dirigir ao Alcolumbre, ao Davi Alcolumbre. Ele escreveu assim que ele reconhece e louva o relevante papel que o Alcolumbre desempenha como líder do Congresso. E tem um grande apreço, uma grande admiração. Então, uma carta muito elogiosa, tentando quebrar o iceberg que hoje tem entre Alcolumbre e Jorge Messias. Ele sabe que vai ser uma tarefa muito difícil. Nos últimos 134 anos, um indicado ao STF não foi recusado, não perdeu, né? Não conseguiu ser recusado ali pelo Senado, mas já aconteceu há 134 anos. Se acontecer de novo, vai ser uma coisa muito marcante, histórica. Vai ter que quebrar esse iceberg aí.